Fala, amigo tricolor. Passamos, cara. Graças a Deus. Sigo com o meu otimismo fanfarrão que vamos conseguir o teto, mas que sofrimento, gente. Pelo amor de Deus. Rapaz, ontem foi pra fazer teste de coração em todo o torcedor tricolor. E olha que a gente começou bem o jogo, né? Fomos pra cima, perdemos uma chance, no lance seguinte fizemos o gol, tivemos outras duas boas chances de fazer o gol. Parecia que o São Paulo ia devolver o domínio do Atlético Nacional no primeiro jogo. Mas o que a gente viu depois dos 25 minutos, mais ou menos, foi o São Paulo retrair, né, e chamar o Atlético Nacional para o seu campo. E bem verdade que no primeiro tempo o Atlético Nacional não fez nada demais. E o São Paulo tinha algumas estocadas, conseguia encaixar alguns bons lances de contra-ataque. Ah, então, de certa forma, no primeiro tempo o jogo teve ali um certo domínio. No segundo tempo, gente, do início ao fim, a gente sofreu com o Atlético Nacional vindo para cima, os dois pontas dando muito trabalho, o Marlos Moreno e o Rinestrosa. Nossa, eu não conhecia esse jogador, Rinestrosa, muito insinuante, é um jogador assim rápido, forte, habilidoso. Graças a Deus não bateu tão bem o pênalti, né? Mas, gente, não conhecia esses jogadores e Marcos Moreno a gente viu jogar aqui no futebol brasileiro, mas esse Rinestrosa, um jogador que vale a pena olhar, pelo menos com mais atenção, em algum momento que o São Paulo tenha poder financeiro, consiga e tem um esquema que use pontas, um jogador muito interessante, assim, chamou muita atenção, deu muito trabalho pro Enzo Dias, pro Sabino, mas ambos foram bem na marcação, assim, defensivamente o São Paulo hoje foi bem, não foi que nem no jogo da ida, em que, principalmente no segundo tempo, os nossos zagueiros não encontravam mais os pontas, né, do Atlético Nacional. Mas aí começou aquele sufoco, o Atlético Nacional começou a finalizar mal, aí conseguiu uma finalização que o Rafael fez uma grande defesa, que o Morelos errou a finalização ali, que a bola sobrou para ele praticamente na linha do gol e ele pegou mascado, o Rogério não, que o Rafael conseguiu fazer a defesa. E aí depois também continuaram criando chances, entrando dentro da área e os jogadores muito insinuantes. Era natural da gente pensar que podia acontecer um contato e ter um pênalti em algum momento, que foi o que acabou acontecendo, né? O Dias, num lance de infelicidade, ele foi estabanado e toca a perna do jogador do Atlético Nacional e é pênalti. Ali não tinha o que falar, foi outro pênalti. E Atlético Nacional que teve 3 pênaltis no confronto. Se eles fizessem só as oportunidades de pênaltis, a gente estava desclassificado, né, gente? Então, ponto de atenção. E aí o Morelos bateu, o Rafael foi bem, vou destacar de novo. Morelos bateu bem, por isso que o Rafael não pegou, mas o Rafael estava na bola de novo. Né? Então, e se a gente for ver depois na cobrança de pênaltis, a gente vai ver que dos 5 pênaltis o Rafael pulou no lado certo 4 vezes. O único pênalti que o Rafael não pulou no lado certo, o Rinestrosa chutou no travessão. Então, assim, gente, notório o crescimento do Rafael nesse fundamento. E o Rafael, que para mim foi o personagem das oitavas de final. Vale o que falar. No jogo de ida a gente teve sorte, teve bola na trave, tudo. Mas o Rafael pegou pênalti, pegou alguns lances perigosos. E ontem o Rafael, durante o jogo, garantiu. E depois, nos pênaltis, pegou o pênalti do primeiro batedor. Esteve em todas as bolas, tocou no pênalti do terceiro batedor. Mas foi no segundo pênalti ele estava lá, no quarto pênalti ele estava lá. Rafael muito bem na cobrança de pênaltis. Para mim, o grande nome do São Paulo nas oitavas de final. E para o São Paulo, gente, aí depois que o Atlético Nacional fez o gol, teve uma confusão que a TV não mostrou, né?
no campo não foi percebido e a TV não mostrou o que teria sido falado entre Ferrarese e Cardona. E os dois tomaram amarelo, o Cardona foi o segundo amarelo, foi expulso. E aí o Atlético Nacional passou a se defender e queimar o tempo do jogo, né, gente? Mas ainda assim eles tiveram duas estocadas extremamente perigosas. Então, um time muito bem treinado, um time muito perigoso. Eu ressalto isso aqui porque, para mim, antes do confronto seria um confronto parelho, mas hoje, depois de ver o que foram os dois jogos, eu achei o Atlético Nacional melhor que o São Paulo, né? Mas, jogo de Copa nem sempre o melhor classifica e aí a gente conseguiu, né? E aí, depois que o Cardona foi expulso, São Paulo foi sim para frente, se lançou ao ataque, tentou algumas jogadas, teve um bom lance com o Ferreirinha, que driblou três jogadores, entrou na área e aí finalizou mal, né? Podia ter passado para o Luciano ou podia ter finalizado melhor, né? Então, esse foi um ponto. Teve um lance ali espírita do Luciano que quase fez um gol, mas o goleiro pegou. E teve também um outro lance com o Ferreirinha que a bola sobrou dentro da área, ele chutou e o Ospina pegou. São Paulo teve algumas outras finalizações ali ruins, mas dentro da área, então criou muita coisa ali nos últimos 15 minutos, depois que o Atlético Nacional ficou com a menos. E o Atlético Nacional ele deu duas boas estocadas que poderiam ter sido um problema, e uma o Ferrarese tem um encontrão lá com o jogador do Atlético Nacional que o juiz podia ter sido chamado para revisar no VAR, né? Então, foi um confronto muito perigoso. Eu vou admitir aqui que, apesar da classificação, não gostei da postura do São Paulo. No primeiro jogo, eu não gostei da postura o jogo inteiro, né? Acho que o São Paulo foi extremamente defensivo e lá se defendeu mal e não atacou em momento nenhum. Então, acho uma postura péssima para um mata-mata. Demos sorte de não ter voltado desclassificados e também tivemos a sorte do Rafael pegar tudo naquele dia, inclusive pênalti. E no segundo jogo, gente, o São Paulo tava naquela intensidade, conseguiu fazer o gol, teve duas, três chances ali que já podia ter resolvido o jogo logo nos 20 primeiros minutos, e aí depois para e chama o Atlético Nacional para o seu campo. Isso seria normal se o São Paulo tivesse ali especulando o contra-ataque, mas principalmente no segundo tempo o São Paulo não fez isso. O São Paulo ficou numa postura muito defensiva. O time do Atlético Nacional era bom, mas não podia ficar nessa postura tão defensiva. Tinha que incomodar o goleiro de vez em quando, para que eles também não se sentissem extremamente confortáveis de ir ao ataque. E o São Paulo chamou muito o Atlético Nacional começou a ter as chances e fez o gol de empate, né? Depois, com o jogador expulso, o São Paulo conseguiu se reequilibrar e ter algumas chances, teve chance até para finalizar o confronto em jogo, mas de fato não foi uma postura boa, principalmente se a gente juntar com o que foi o mata-mata com o Atlético Paranaense, né? Primeiro jogo a gente poderia ter matado aqui, e o segundo jogo a gente tem um jogador, o Rafael, expulso logo nos 3 minutos, e ali não teve muito o que fazer, a gente ficou na postura defensiva, mas sem nenhuma estocada, sem nenhum tipo de incômodo para eles, então até os zagueiros começaram a vir pro ataque, né? Então, isso é um aprendizado que o São Paulo precisa ter para a sequência do campeonato. Não dá para ter essa postura, precisa melhorar, não fez jogos vistosos. O Atlético Nacional sim foi melhor do que o São Paulo na maior parte do confronto. Se futebol fosse merecimento, o Atlético Nacional teria melhor sorte, mas futebol não é merecimento, principalmente em jogo de mata-mata. Para nossa sorte, a gente conseguiu a classificação, levamos aos pênaltis e o Rafael aí nos pênaltis, gente. Rafael, impecável, já falei, foi em todas as bolas, pegou o primeiro pênalti, e aí depois o terceiro pênalti. Também faço aqui a ressalva dos batedores, acho que todos os batedores bateram bem, até o Marcos Antônio que perdeu o pênalti, se você for ver, bateu sério, bateu alto, bateu num lugar que o goleiro não pegaria se tivesse no gol, só que a bola saiu demais e pegou na trave.
Talvez se o São Paulo tivesse sido desclassificado, a gente ia estar falando novamente sobre batedores de pênalti. Mas acho que ontem não tem o que se falar. Luciano bateu muito bem, Lucas bateu muito bem. Acho que o Marcos Antônio bateu bem, mas chutou na trave. Enzo Dias na bochecha da rede. O goleiro foi, mas não teve chance de pegar a bola. E o Cedric deslocou completamente. O Cedric bateu o pênalti. A hora que ele foi pra bola, eu fiquei desesperado, mas depois que ele bateu, eu falei, meu, por que não bateu antes, né? Bateu muito bem. Cedric é meu pastor e nada me faltará. Então, gente, conseguimos a classificação. Agora aguardamos entre LDU e Botafogo. Mas eu acho que o São Paulo precisa olhar com criticidade o que foi esse confronto e tirar lições para melhorar a sua postura e a forma de jogar na sequência. Seja LDU, seja Botafogo, o São Paulo precisa melhorar a postura, né? E aí, gente, o que vocês preferem? LDU ou Botafogo? Eu vou falar para vocês que, pelo que eu vi semana passada, eu achei o time da LDU um bom time também. Não achei um mau time. Ele foi primeiro colocado no grupo com o Flamengo. Ah, teve um bom desempenho no jogo contra o Botafogo. O Botafogo saiu na frente logo no início, mas a LDU sempre indo ao ataque, sempre criando chances, teve chances de empatar. Poderia até empatar e virar pelo que criou. E um time muito bem ajustado, mas a gente tem que considerar que o ano passado o Botafogo foi quem nos eliminou, né? Não é o mesmo time do ano passado, né? É um time, não é que é um time ruim, mas é um time que tem um nível abaixo do que era o time do Botafogo no ano passado. E, gente, aí não tem muito segredo, né? O São Paulo vai precisar jogar muito sério para conseguir o resultado, seja LDU ou Botafogo. Mas eu vou admitir para vocês que eu acho que a LDU tem o componente da altitude, desequilibra muito em favor da LDU no jogo em casa. Né? Então, vocês devem se lembrar da Sul-Americana de 2023, que o São Paulo foi desclassificado por eles, naquele jogo que o Rames Rodrigues bateu o pênalti na lua. No primeiro jogo, o São Paulo foi amplamente dominado, totalmente dominado. Eles poderiam ter feito 3, 4 gols, mas não conseguiram, fizeram só 2. E aí no final do jogo entrou o Lucas, que conseguiu criar uma jogada com o Luciano e fazer o 2-1, né? E aí no jogo de volta, o São Paulo dominou, poderia também ter acabado com o jogo nos 90 minutos, mas o jogo foi para os pênaltis e aí a gente teve o desfecho que teve. Um adversário que é complicado. O Botafogo tem o tapetinho lá, também como um componente complicador, porque o São Paulo tem dificuldades nesse tipo de campo, mas eu acho que a altitude ela acaba pesando mais. Então, não dá para escolher adversário, mas eu acho que se o Botafogo é um adversário de nível de dificuldade 9, a LDU é 9,1. Então esse ponto 1 me faria acreditar que é melhor enfrentar o Botafogo. Mas vai ser difícil para eles conseguirem se classificar, né, gente? Mas é isso, gente. Não vou ficar também criticando muito. Acho que a zaga foi bem ontem. Os 3 zagueiros foram bem. Enzo Dias foi bem na defesa, Cedric também foi bem na defesa. No ataque a gente sabe que eles têm mais dificuldade, principalmente com os cruzamentos. Enzo Dias deu um belo chute ali durante o jogo, mas fez o pênalti, né? Então Enzo Dias precisa ter atenção porque ele já fez alguns pênaltis desde o do início do ano aí, por chegar um pouco estabanado dentro da área, então esse é um ponto que ele precisa ter de atenção. No meio de campo, acho que o Bobadilha hoje foi um pouco abaixo, mas o Marcos Antônio manteve um bom nível, né? Rodriguinho, para mim, estava bem no jogo, até o momento que foi substituído, quando entrou o Lucas. Aí eu acho que o Lucas não entrou tão bem. No final do jogo, sim, aí ele participou, mas eu acho que hoje o Lucas não entrou tão bem. O time ele deu uma queda depois da saída do Rodriguinho. O Ferreirinha entrou no lugar do André Silva, né? E foi bem, principalmente depois quando o Cardona esteve expulso.
E o Luciano, para mim, hoje não foi bem no jogo, mas é um jogador de Copa, né, gente? É um jogador que incomoda, então entendo ele ter ficado no campo até o final do jogo, mas eu acho que ele esteve abaixo hoje, como esteve também contra o Atlético Paranaense. Então, ponto de atenção. E os jogadores que entraram, gente, ninguém teve um grande destaque. Ah, o Lucas, o Ferreirinha. Ninguém teve um destaque assim muito grande. Mas eu vou chamar a atenção que, apesar de ter entrado faltando minutos para acabar o jogo, o Henrique do Carmo entrou bem de novo. O menino foi para cima, conseguiu um belo de um lance que o Ferreirinha finalizou e o Ospina defendeu. É, o menino parece ter um talento diferente, né? E o São Paulo ia dar de graça lá pro PSV com opção de compra. E aí depois o diretor de comunicação vem falar que ia botar na conta do Boca, né? E aí, Belmonte? Vai deixar barato isso aí, cara? Se não foi você que de fato é, fez essa negociação, deixa barato não, pô. Começa a criar dissidência. Separa esse grupão que tomou conta do São Paulo. Separa Casares, separa você. Começa a gerar divergência, porque na divergência talvez surja um grupo que consiga tirar o São Paulo dessa lama que ele se enfiou, né? Mas, gente, para nossa alegria e satisfação, o São Paulo conseguiu a classificação. Estamos nas quartas. Para mim, a gente vai ser o tetra da Libertadores, venha quem vier. Mas a gente precisa ter aprendizados. Jogo daqui a um mês, vamos recuperar quem, quem a gente puder. Ontem na transmissão falou que talvez até o Caleri, isso chamou a atenção, né? Deu até um susto. Mas de fato, no passado, né, lesões de ligamento elas duravam de 5 a 6 meses para recuperar. E o Caleri é um cara comprometido, então já está treinando em campo. Lógico que tem todo um tempo de recuperação de forma física, ritmo de jogo. Mas eu não duvido, não, gente. Eu não duvido, não. Pelo jogador que é o Caleri, eu não duvido e ficaria muito feliz se ele conseguisse jogar bola ainda esse ano. A gente precisa recuperar o Wendel, precisamos recuperar o Arboleda, principalmente, né, gente? A gente vai ter o Tolói aí, Mailton chegando. Então, talvez a gente tenha jogadores disponíveis de melhor poderio ofensivo. Tem a possibilidade da volta do Oscar. Então, vamos ver se o nosso DM trabalha direitinho para a gente ter os caras de volta e fazer um bom jogo de quartas de final, tá certo? Então, galera, fiquem com Deus, excelente semana, vamos comemorar pra caramba. Agora a comemoração vai até setembro, quando for as quartas de final. Mas já deixo aqui minha opinião também de que se a LDU for o adversário do São Paulo, eu jogaria muito sério os próximos jogos do brasileiro para somar um maior número de pontos. E aí, com 15 dias de antecedência, eu mandava os titulares para Quito para treinar e fazer adaptação física, para que a altitude não seja um motivo de desequilíbrio no jogo de ida lá contra a LDU. Tá certo? Então, galera, fiquem com Deus, uma excelente semana e até o próximo vídeo.